Ao darmos continuidade à clínica psicanalítica da histeria, é necessário retomar um ponto que se torna central na evolução da teoria freudiana: a passagem da histeria, entendida como defesa, frente a um trauma real para a compreensão da histeria como articulada à fantasia inconsciente. Esse deslocamento não é secundário, ele modifica profundamente a forma como entendemos o sintoma. Freud, em um primeiro momento, acreditava que a histeria derivava de experiências traumáticas efetivamente vividas na infância. Essa posição culmina na chamada teoria da sedução. Contudo, ao avançar na escuta clínica, especialmente após A Interpretação dos Sonhos, 1900, ele percebe que muitas das cenas relatadas pelos pacientes não podiam ser confirmadas como eventos factuais. O que se impunha era a realidade psíquica da fantasia. A partir daí, o centro de gravidade desloca-se do fato externo para a organização fantasmática do desejo. Isso não significa negar a existência de traumas reais. Freud nunca afirmou que violências não existam. O que ele estabelece é que, para a clínica psicanalítica, o decisivo é a inscrição psíquica do acontecimento. Um evento só se torna traumático na medida em que é investido de afeto e não encontra vias de simbolização. Em O Projeto para uma Psicologia Científica, 1895, já se encontra a ideia de que o trauma está ligado a um excesso de excitação que o aparelho psíquico não consegue ligar ou descarregar adequadamente. Na segunda teoria da histeria, a ênfase recai sobre a fantasia. O sintoma histérico pode emergir não apenas como resposta a um acontecimento externo, mas como efeito de uma angústia fantasmática ligada ao desejo. A sexualidade infantil, formalizada em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905, torna-se eixo explicativo. O corpo infantil é atravessado por moções pulsionais que organizam a experiência subjetiva. A fantasia constitui tentativa de dar forma a essas moções. Do ponto de vista metapsicológico, a formação do sintoma envolve representação e afeto. A pulsão, como Freud descreve em Pulsões e seus Destinos, 1915, não é apreendida diretamente. Ela se manifesta por meio de seus representantes psíquicos. Quando uma representação investida de desejo se torna incompatível com as exigências do eu ou com as normas internalizadas, ela é recalcada. O afeto associado a essa representação, contudo, não desaparece. Ele pode ser deslocado, transformado ou convertido. Na histeria, esse processo assume forma característica: a conversão somática. A energia pulsional não ligada psiquicamente encontra no corpo uma via de expressão. O sintoma torna-se atualização, no corpo próprio, de uma marca que muitas vezes se articula à relação com o outro. Quando se diz que o histérico atualiza no corpo a marca deixada pelo corpo do outro, estamos indicando que a experiência com o outro primordial, frequentemente inscrita no campo da fantasia, deixa traços que podem reaparecer sob forma sintomática. Essa atualização não é consciente. O sujeito não decide produzir o sintoma. Trata-se de solução inconsciente diante de um conflito. Em O Eu e o Isso, 1923, Freud mostra que o eu é instância mediadora, mas também frágil diante das exigências pulsionais do isso e das imposições do superego. Quando o eu não consegue integrar determinada representação, o recalcamento pode fracassar. O excesso retorna. É nesse ponto que a clínica psicanalítica se diferencia de outras abordagens. Não basta que o paciente descreva o sintoma, não basta que ele o nomeie. A escuta precisa ser transferencial. A transferência, formalizada como conceito central a partir dos casos clínicos, especialmente em Fragmento da Análise de um Caso de Histeria, 1905, é o campo onde o conflito se atualiza na relação com o analista. O sintoma pode ser dito, mas sua elaboração depende do trabalho transferencial. A interpretação, nesse contexto, não é explicação moral nem imposição de sentido. Ela visa tornar conciliável aquilo que era irreconciliável. A representação recalcada, quando interpretada e apropriada pelo sujeito, pode perder a necessidade de se manifestar como sintoma corporal. Não se trata de eliminar o desejo, mas de reinscrevê-lo na cadeia simbólica.
Quando Freud abandona definitivamente a teoria da sedução, ele não minimiza o sofrimento. Ele amplia sua compreensão. A fantasia pode ser tão estruturante quanto o evento externo. A angústia fantasmática pode produzir sintoma de conversão. A clínica passa a interessar-se menos pela verificação histórica do fato e mais pela economia psíquica do sujeito. Nesse sentido, a histeria revela que o sintoma é resposta psíquica ao excesso de energia pulsional. A fantasia funciona como tentativa de organizar esse excesso. Quando a fantasia não basta, o corpo pode entrar em cena. A conversão é, portanto, fenômeno econômico, transformação de energia psíquica em manifestação somática. Compreender a histeria na clínica contemporânea implica abandonar tanto a visão moralizante quanto a visão puramente organicista. Implica reconhecer que o sintoma tem função. Ele protege o sujeito de um conflito intolerável. Ele sinaliza algo que não pôde ser simbolizado. Ele insiste enquanto não encontra outro destino. A psicanálise contribui oferecendo escuta e interpretação. Não promete cura no sentido médico tradicional, mas possibilita elaboração. Ao integrar o que estava recalcado, o sujeito pode reorganizar sua relação com o desejo e com a angústia. O sintoma pode ceder não por supressão, mas por transformação de sentido. A histeria, portanto, permanece como modelo privilegiado para compreender como o psiquismo lida com o conflito entre desejo, fantasia e defesa. Ela nos obriga a considerar a sexualidade infantil, a fantasia inconsciente e a economia pulsional como elementos estruturantes do sofrimento psíquico. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência.